Diz a Bíblia: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu quero falar nesta noite sobre uma frase bíblica: sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão foi chamado o pai da fé. Por que Abraão recebeu esse tão honorado mérito? Quando a Bíblia diz que Abraão esperou por 25 anos, crendo contra a esperança. Quando tudo parecia contrário, Abraão continuava crendo. Eu quero refletir algo sobre a experiência de Abraão durante esses 25 anos, desde a promessa até o seu cumprimento. E muitas pessoas até dizem: eu tenho fé, mas não é persistente na hora de buscar, na hora de clamar, na hora de pedir, na hora de esperar o tempo de Deus. Nós vimos que Abraão teve vários momentos durante esses 25 anos que, como homem, poderia ter desistido. Muitas pessoas desistem de esperar, se desvanecem diante da primeira adversidade. Abraão teve uma atitude de um homem que cria e esperava no Senhor. Nós vemos que ele recebe esse título de pai da fé. Não consigo talvez mencionar para você se houve algum outro homem na história bíblica que tivesse que esperar por 25 anos o cumprimento de uma promessa. Vimos José, que teve o sonho, e ao contar o sonho era algo que Deus iria fazer na vida de José. E isso ocorreu menos de 20 anos, e o seu cumprimento exato se deu aos 20 anos, quando ele encontra com seus irmãos, e então cumpre aquele sonho de um jovem menino há 20 anos atrás. Abraão, na intensidade da espera, persuadido por sua esposa, longe de mim condenar Sara, por rir da promessa de Deus, por desistir da promessa de Deus, oferecendo a sua serva ao seu esposo, dando-lhe o conselho que o que nascesse daquela serva seria herdeiro da casa de Abraão. E Deus então permite nascer Ismael, mas não era essa a vontade ativa, perfeita, agradável da parte de Deus. É importante entendermos que quando Deus faz uma promessa, será do jeito dele, no tempo dele. Ele tem o controle de toda a situação, e muitas pessoas saem da vontade de Deus por não esperar o tempo e deixar Deus no controle. Conheço N de situações no casamento, nos negócios, no próprio ministério. Quantas pessoas poderiam ter um ministério esplêndido na presença de Deus, mas eles anteciparam, atropelaram o tempo de Deus. Não respeitaram os limites do controle de Deus em cada situação. Quantas pessoas poderiam estar no primeiro casamento se tivesse compreendido o propósito e o tempo de Deus e a forma de Deus ter o controle? Quantas pessoas poderiam estar bem financeiramente se tivesse alcançado a graça de esperar no tempo certo de Deus e fazer tal negócio, entrar em tal empresa, fazer tal empreendimento? E quantas pessoas nós convivemos no dia a dia e vemos tais situações? Abraão não foi diferente, ele era homem, e ao ser persuadido por sua esposa, cedeu ao conselho, Deus permitiu. E até hoje nós vemos a situação de Israel e seus países vizinhos, que são oriundos
da descendência de Ismael e Esaú. E às vezes nós temos dificuldade de entender o tempo de Deus, a forma de Deus, a maneira de Deus fazer. E muitas das vezes encontramos pessoas na nossa caminhada frustradas com Deus, frustrada com a igreja, frustrada com a família, frustrado com o casamento. A maioria das pessoas sempre acha um culpado, esquecendo do que a Bíblia diz: de que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados? Nesta reflexão sobre a fé, ou sobre agradar ao Senhor, e a pergunta seria: como eu posso agradar a Deus? Esperando o tempo de Deus, esperando o agir de Deus, me enquadrando na forma de Deus fazer e agir na minha vida. Esta reflexão é para que todos nós possamos no dia a dia lembrar do que a Bíblia diz. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Mas o que é a fé? A fé é crer. A fé é acreditar. A fé é não duvidar. E toda pessoa que duvida não agrada ao Senhor. Toda pessoa que atropela, não espera, não agrada ao Senhor. Porque ele não está exercendo a fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Firme fundamento, firmeza, perseverança, equilíbrio, domínio próprio, aguardar na maneira de Deus fazer, entender que jeito que Deus vai fazer nesse assunto, naquele assunto. Hoje, pela manhã, eu estava vindo de Cuiabá e tive a oportunidade de conversar com um moço que ficou muitos anos afastado da igreja, porque havia confrontado seu pai, que era pastor, havia confrontado o pastor no seu pai, e se desviou, e agora voltou para a casa de Deus, porque passou muito tempo frustrado com a igreja, frustrado com a palavra de Deus, porque não entendeu, não esperou a maneira e o tempo de Deus na sua vida.